O vestido era azul, não o azul desbotado das roupas que Mabel usava todos os dias, tingidas com o que sobrava no fundo das panelas na lavandaria onde trabalhava. Este era um azul profundo, quase da cor da noite, com bordados na bainha que Senna tinha costurado à mão nas últimas 3 semanas, picando os dedos sem se queixar uma única vez. Pareces uma loba da corte, disse Senna, ajustando a renda nas costas de Mabel, com os dentes cerrados e os olhos a brilhar. Juro por todos os ancestrais, Mabel. Pareces mesmo. Mabel olhou para o espelho de metal polido encostado na parede do quarto, aquele que ela e Senna partilhavam. O reflexo estava desfocado como sempre, mas o suficiente para ver o que o vestido lhe fazia. Apertava na cintura, abria os ombros, fazia o seu pescoço parecer longo. Ela não era nobre, não tinha sobrenome de matilha, nem pai com estatuto, nem mãe com título. Era filha de um guarda morto numa disputa de fronteira e de uma mulher que lavou a roupa dos outros até os 40 anos, quando o seu coração cedeu. Mas naquela noite, ao olhar para o reflexo distorcido no metal, ela quase acreditou que podia ser outra coisa. Ele vai cumprir a sua palavra, murmurou Mabel, mais para si mesma do que para Senna. Senna não respondeu logo. O silêncio durou demasiado tempo. Senna, ele disse que o faria. A sua amiga finalmente falou com o tom cuidadoso de quem não quer magoar, mas também se recusa a mentir. Ele disse que te apresentaria a matilha esta noite, que tornaria o laço oficial perante os anciãos. Então eu acredito nele. Senna terminou a renda, afastou-se e olhou para Mabel com aquela expressão que usava desde que eram crianças. A expressão de quem sabe mais do que diz e fica em silêncio por amor. É que Dorian tem uma mãe, disse ela suavemente. Eu sei. E a mãe dele tem planos. Eu sei, Senna. A sua amiga fechou a boca. Mabel pegou no pequeno broche de prata que pertencera à sua mãe, um lobo estilizado com olhos de pedra azul clara, e prendeu-o no peito. Era a única joia que possuía. Era também a única coisa que a fazia sentir que levava alguém consigo. Saíram juntas para o grande salão da reunião das matilhas, que acontecia uma vez por ano, quando representantes de todos os clãs do território se encontravam no salão central do castelo para renovar alianças, apresentar novos laços e reafirmar hierarquias. Era uma noite de festa, vinho e julgamento silencioso. Todos observavam. Todos mediam. O estatuto de cada loba presente era lido nos mais pequenos detalhes. O corte do vestido, a qualidade do tecido, o homem ao seu lado. Mabel não tinha nenhum homem ao seu lado. Tinha a promessa de um. Dorian Vell era o filho do chefe beta da matilha Crestfall, um jovem de cabelo castanho e ombros largos, que sabia exatamente como sorrir, de uma forma que parecia honesta. Durante 3 meses, ele cortejou Mabel com atenção suficiente para ser levado a sério. Flores secas deixadas no parapeito da janela da lavandaria. Palavras ditas em voz baixa durante os treinos públicos, onde ele lutava e ela observava. Uma promessa feita numa tarde chuvosa, quando ele segurou as 2 mãos dela e disse: Na reunião, vou apresentar-te como a minha escolhida em frente de todos. Ela acreditou nele porque ele parecia acreditar nisso ele mesmo. O salão estava cheio quando Mabel e Senna chegaram. Tochas alinhavam-se nas paredes de pedra em longas filas. Estandartes das matilhas pendiam do teto, quase até o chão. Mesas compridas cobertas com carne assada, pão escuro e jarras de vinho tinto. O cheiro era avassalador. Resina a queimar nos braseiros, couro das armaduras dos guardas, o cheiro em camadas de dezenas de lobos de diferentes clãs, terra molhada nas botas daqueles que tinham viajado de longe. Mabel encontrou Dorian perto da mesa central. Ele viu-a. Ela viu que ele a viu. E também viu, logo a seguir, que ele desviou o olhar. Havia uma mulher ao lado dele, alta, com cabelo preto preso em tranças entrelaçadas com ouro, vestida com um bordô profundo que teria custado mais do que Mabel ganhava em 2 anos. A mãe de Dorian estava 3 passos atrás, de braços cruzados, com uma expressão satisfeita. Mabel ficou imóvel. Senna tocou-lhe no braço. Mabel, deixa estar, ela inspirou. O salão continuava barulhento à sua volta. Vozes e risos e o som de jarras a bater nas mesas de pedra. Ninguém estava a olhar para ela. Ninguém estava a prestar atenção à mulher de vestido azul, de pé perto da entrada,
com o broche da sua falecida mãe preso ao peito. Dorian aproximou-se. Ele veio sozinho, o que ela, por um segundo, interpretou como um bom sinal. E então ela viu a expressão no rosto dele e compreendeu que não era. Mabel, disse ele com a voz baixa e o tom de alguém que ensaiou. Preciso de falar contigo. Diz. A minha mãe, as negociações com a Matilha Sarah dependem de uma união com a família Calder. A mulher ali é Calder. Ficou resolvido na semana passada. O salão continuava barulhento. Mabel ouvia tudo como se houvesse um véu entre ela e o mundo. Fizeste uma promessa, disse ela. Não como uma acusação, mas como um facto. Eu sei o que disse. Ele não desviou o olhar, o que ela quase desejou que ele tivesse feito. Mas a matilha vem primeiro. Tu sabes como funciona. Eu sei como funciona. Mabel, vai, ela disse. Vai para a tua mesa, Dorian. Ele ficou mais 2 segundos, talvez esperando que ela dissesse algo que tornasse as coisas mais fáceis para ele. Ela não disse nada, e então ele foi-se embora. Senna estava ao seu lado num piscar de olhos, a sua mão quente no braço de Mabel, os seus olhos contendo uma fúria contida que Mabel ainda não tinha forças para sentir. Vamos embora, sussurrou Senna. Não, respondeu Mabel com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Não vou sair daqui a correr, vou sair de cabeça erguida. Ela virou-se em direção à saída. O salão era longo, teria de atravessar metade dele para chegar à porta principal, e a alternativa era o corredor dos fundos, que todos sabiam ser a passagem dos criados. Ela escolheu a porta principal. Ela caminhou. O broche da sua mãe parecia mais pesado do que devia contra o tecido azul. Ela estava talvez a 12 passos da saída quando os sentiu. Não pelo som, mas pelo silêncio que o som fez à volta deles. O tipo de silêncio que se abre quando pessoas de peso entram num espaço. Quando o ar reconhece uma hierarquia antes dos olhos. As conversas não pararam completamente, mas mudaram de tom. Baixaram, tornaram-se mais cuidadosas. Mabel levantou os olhos. 3 homens tinham entrado pela porta principal, diretamente à sua frente. O primeiro era largo como uma parede, com cabelo ruivo curto e uma expressão divertida, como se o mundo inteiro fosse uma piada que só ele entendia. O segundo era mais alto, de cabelo escuro, com um meio sorriso no canto da boca, que sugeria que ele sabia exatamente o efeito que produzia e desfrutava de cada detalhe. O terceiro não estava a sorrir. O terceiro tinha cabelo escuro, quase preto, e olhos que ela não conseguia ler àquela distância, mas que se fixaram nela antes de se fixarem em qualquer outra coisa no salão. Ele era mais alto que os outros 2. Usava um manto escuro sem ornamentos visíveis, mas havia algo na forma como o espaço à sua volta parecia reorganizar-se, como se todo o salão soubesse onde ele estava e instintivamente recuasse 1 centímetro. Ela ouviu alguém próximo murmurar um título. Rei. Mabel parou não porque escolheu, mas porque as suas pernas decidiram antes da sua mente. O homem de olhos escuros não tinha desviado o olhar desde que entrou. E não era o tipo de olhar que media um vestido ou avaliava uma postura. Era o tipo de olhar que procurava algo específico e que parecia, naquele momento, tê-lo encontrado. O homem ruivo disse-lhe algo em voz baixa. O rei Alfa não respondeu. Continuou a olhar para Mabel como se todo o salão não existisse. E ela, que passara a última hora a tentar sair daquele lugar, com a dignidade que lhe restava, percebeu que a sua perna simplesmente não se moveria enquanto aqueles olhos estivessem nela. Senna apertou-lhe o braço com mais força. Mabel, sussurrou ela com uma voz que Mabel nunca tinha ouvido sua amiga usar antes. Uma voz que misturava espanto com algo próximo do medo. Aquele é Ronin de Ashenvale. O nome pousou entre elas como uma pedra atirada em água parada. Mabel conhecia o nome. Todos os lobos no território conheciam o nome. Ronin de Ashenvale, Rei Alfa do Norte, Senhor de 3 matilhas e uma fronteira que nenhum inimigo tinha atravessado em 12 anos. Um homem que não frequentava reuniões comuns. Um homem que enviava representantes quando queria e aparecia pessoalmente apenas quando o assunto era sério o suficiente para o exigir. Ela não entendia para o que ele estava a olhar. Então ele deu um passo na sua direção e o salão ficou um pouco mais silencioso. Mabel não recuou. Não tinha a certeza se era coragem ou simplesmente o fato de o seu corpo se ter esquecido de como se mover. De qualquer forma, ela ficou onde estava enquanto Ronin de Ashenvale atravessava a distância entre eles com a certeza sem pressa
de um homem que nunca precisara de correr em direção a nada. O ruivo veio com ele, assim como o de cabelo escuro com o meio sorriso. Mas eles flanqueavam-no a uma distância que deixava claro que não estavam a caminhar com ele, mas sim a existir na órbita de alguém que se movia ao seu próprio ritmo e esperava que o mundo se ajustasse em conformidade. Ronin parou a 1 metro dela. De perto, ela conseguia ver o que a distância tinha escondido. Ele não era simplesmente alto. Ele era construído como os castelos antigos, com uma robustez que sugeria que a estrutura tinha sido feita para durar através de coisas que destruiriam tudo à sua volta. O seu maxilar era afiado, a sua expressão indecifrável e os seus olhos, que ela agora podia ver claramente, eram de um cinzento tão escuro que quase não era cinzento. Eram da cor das nuvens de tempestade no momento antes de algo rebentar. Aqueles olhos ainda estavam nela, apenas nela. Estavas de saída, disse ele. A sua voz era baixa, não silenciosa no sentido de alguém que tenta não ser ouvido. Silenciosa no sentido de alguém que aprendeu há muito tempo que quando ele falava, as pessoas se inclinavam. Ela sentiu a verdade disso imediatamente. A forma como o seu próprio corpo se inclinou quase imperceptivelmente para a frente. Estava, disse ela. Por quê? Foi uma pergunta tão direta que, por um momento, ela não teve resposta. À volta deles, o salão tinha se reorganizado subtilmente, da mesma forma que a água se reorganiza à volta de uma pedra atirada para ela. As pessoas estavam a observar. Não de forma óbvia, mas a observar. Não tinha razão para ficar, disse ela. Algo mudou na expressão dele. Não um sorriso, algo mais silencioso do que um sorriso, e de alguma forma mais significativo. Agora tens, disse ele. O homem ruivo apareceu ao ombro de Ronin com a energia de alguém que estava à espera de uma oportunidade. Ele era mais novo que Ronin, ou pelo menos usava a sua idade de forma diferente, com uma descontração que sugeria que a vida ainda não o tinha pressionado o suficiente para deixar marcas permanentes. Ela não sabe quem tu és, disse ele a Ronin com um deleite indisfarçável. Olha para ela. Ela realmente não sabe se deve correr ou ficar. Kylie, Ronin disse. Estou apenas a observar. Observa em silêncio. Kaylee sorriu e não disse mais nada, embora o próprio sorriso dissesse muito. O de cabelo escuro avançou com consideravelmente mais graça, inclinando a cabeça para Mabel em algo que se assemelhava a uma saudação formal, sem ser rígido o suficiente para o ser. Perdoa os meus companheiros, disse ele. Um deles não tem modos, e o outro guarda os seus para ocasiões que considera dignas. Eu sou Emer. Tento existir algures entre os dois. Mabel, disse ela, porque parecia ser a única resposta razoável. Mabel, repetiu Emer como se estivesse a testar como o nome soava no ar. Apenas Mabel. Apenas Mabel. Ele olhou de lado para Ronin com uma expressão que durou menos de um segundo. Ela apanhou-a na mesma. Algo passou entre eles que ela não conseguiu ler. Algum tipo de anotação privada que não significava nada para ela e aparentemente significava algo para ambos. Ronin não tinha parado de olhar para ela. Caminha comigo, disse ele. Não era uma pergunta. Também não era, ela notou, bem uma ordem. Estava algures no meio, naquele registro específico que as pessoas poderosas usavam quando queriam algo, mas também, por razões próprias, deixavam uma porta aberta. Mabel pensou em Dorian do outro lado do salão, de pé ao lado da sua noiva, com a expressão satisfeita da sua mãe atrás dele. Pensou no vestido azul que Senna tinha costurado durante 3 semanas. Pensou na caminhada que estava a fazer em direção à porta, de cabeça erguida e mãos firmes. Por pouco tempo, disse ela. Cale fez um som atrás dela que poderia ter sido uma gargalhada, rapidamente convertida numa tosse. Ronin não disse nada. Ele simplesmente virou-se e, como a porta para a qual se dirigia era a que levava ao corredor lateral e ao terraço de pedra para além do salão, ela seguiu. O terraço dava para a extremidade leste dos terrenos de Vetara, onde a luz das tochas do salão dava lugar a uma escuridão que cheirava a pinho e pedra molhada. O barulho da reunião estava abafado aqui, reduzido a um zumbido baixo atrás de paredes grossas. A noite estava fria da maneira específica que as noites das terras altas são frias, limpas e cortantes, com um vento que descia de algum lugar mais alto e trazia o cheiro de uma floresta que nunca tinha sido desbravada. Ronin parou junto ao parapeito de pedra e olhou para a linha das árvores. Mabel ficou ao lado dele,
não muito perto, e esperou. Ela tinha aprendido a esperar. Na lavandaria, esperava-se que a água aquecesse e o tecido secasse, e que os clientes decidissem se o trabalho era bom o suficiente. Esperar não a incomodava. Ela sentia-se confortável no silêncio de uma forma que a maioria das pessoas não se sentia. Aparentemente, ele também. Ficaram ali tempo suficiente para o vento mudar 2 vezes antes de ele falar. Há quanto tempo estavas com Vel? A pergunta surpreendeu-a, não por ter sido feita, mas pela precisão com que foi feita. Não. Conheces Dorian Vel? Ou qual é a tua ligação à matilha Crestfall? Ele já sabia. Estava a perguntar algo mais específico. 3 meses, disse ela. Ele fez-te uma promessa. Fez e quebrou-a esta noite. Fez. Ronin virou a cabeça e olhou para ela. A luz da tocha mais próxima apanhou a borda do seu maxilar e deixou o resto do seu rosto na sombra. E tu caminhastes em direção à porta, em vez de fazeres uma cena, disse ele. Uma cena não teria mudado nada. Não, concordou ele. Não teria. Ele voltou a olhar para a linha das árvores. Mabel observou o lado do seu rosto, aquela quietude indecifrável que parecia menos frieza e mais controle extremo. Como um homem que aprendeu a manter tudo internamente porque as consequências externas de deixar as coisas sair eram demasiado significativas para ser descuidado. "Por que vieste esta noite?" perguntou ela. Ele olhou para ela, um olhar breve, aguçado. "Eu venho quando há algo que vale a pena vir. A reunião de matilhas comuns vale o teu tempo." "Não", disse ele simplesmente. "Normalmente não vale." Mabel esperou. Ele não elaborou imediatamente. O vento soprou de novo, trazendo pinho e frio, e algures muito abaixo na floresta, algo se moveu na vegetação rasteira. Um veado ou um pequeno lobo a fazer uma patrulha noturna. "Tive um relatório", disse ele finalmente, "dos meus batedores de fronteira há 3 semanas, sobre uma mulher em Vitara, cujo cheiro foi sinalizado durante uma passagem de rotina pela estrada do vale." Mabel ficou muito quieta. "Sinalizado", repetiu ela. "Os batedores são treinados para registrar cheiros invulgares. Marcadores de matilha, assinaturas de linhagem, vestígios que não se alinham com linhagens conhecidas." Ele fez uma pausa. "O teu não se alinha com nenhum registro atual." "Eu não sou ninguém", disse ela. "O meu pai era um guarda de fronteira. A minha mãe lavava roupa." "O teu pai pode ter sido um guarda de fronteira", disse Ronin com a precisão de quem escolhe as palavras com cuidado. "Mas isso não é a totalidade do que tu és." O barulho do salão chegava fracamente através das paredes de pedra. Algures lá dentro, Dorian Vel estava de pé, ao lado da sua noiva, começando o resto da sua vida planeada. Aqui fora, no terraço frio, o rei Alfa do Norte estava a dizer a Mabel que o seu cheiro tinha acionado um relatório há 3 semanas e que ele tinha vindo pessoalmente ver por quê. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Então fez a única pergunta que parecia honesta. "O que achas que eu sou?" Ronin olhou para ela novamente. Desta vez o olhar durou mais tempo. Percorreu o seu rosto com a paciência de quem lê algo escrito numa língua que conhece bem, mas que não vê escrita há muito tempo. "Eu não acho", disse ele. "Eu vim para confirmar." Antes que ela pudesse responder, a porta do terraço abriu-se atrás deles e Cale espreitou com a expressão de quem esperou um tempo razoável e decidiu que o razoável tinha acabado. "O beta de Crestfall está a perguntar onde estás", disse ele a Ronin. Depois olhou para Mabel com algo mais pensativo do que o seu humor anterior. "E Velo está a observar a porta do terraço. Tem estado nos últimos 10 minutos." Mabel virou-se ligeiramente em direção à porta. Através da fresta estreita, ela podia ver uma fatia do interior do salão. E sim, Dorian era visível na extremidade distante, com os olhos fixos exatamente onde ela estava. Ela voltou-se para o parapeito. "Deixa-o ver", disse ela em voz baixa. Caleb piscou os olhos, depois olhou para Ronin com uma expressão que era mais difícil de ler do que a sua habitual diversão. Algo que se aproximava mais de respeito. Ronin não disse nada, mas ela sentiu a qualidade da sua atenção mudar da mesma forma que uma sala muda quando alguém abre uma janela. Algo que estava parado tornou-se ligeira e deliberadamente menos parado. "Entro daqui a um momento", Ronin disse a Cale. Cale acenou com a cabeça e deixou a porta fechar-se. O vento moveu-se pelo terraço novamente. "Devias ir", disse Mabel.
tens pessoas à tua espera. Tenho. Ele concordou e não se moveu. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. Amanhã, disse ele, quero falar contigo novamente, como deve ser. Eu trabalho na lavandaria na Estrada do Vale. Estou lá desde o amanhecer. Eu sei onde é. Claro que sabia. Ele tinha enviado batedores pela Estrada do Vale há 3 semanas. Mabel acenou uma vez com a cabeça. Ronin manteve o seu olhar por mais um momento. Algo passou por aqueles olhos cinzentos de tempestade que ela não conseguiu nomear, e então ele virou-se e voltou pela porta para o barulho e a luz do salão. Ela ficou no terraço sozinha por um tempo. O vento cheirava a pinho e a florestas antigas, e a algo que ela não conseguia identificar bem. Algo que estivera ali toda a noite por baixo de tudo o resto. Paciente e constante, ela pressionou uma mão no parapeito de pedra fria e olhou para a linha escura das árvores. Atrás dela, através das paredes, ela podia ouvir a reunião a continuar sem ela. E percebeu, de pé no frio com o seu vestido azul e o broche da sua mãe, que já não sentia o peso do salão lá dentro. A humilhação não tinha desaparecido, mas algo se tinha instalado sobre ela, como a primeira geada assenta na lama, tornando-a firme o suficiente para se caminhar. Ela ficou até estar pronta. Depois, voltou para dentro de cabeça erguida, tal como tinha planeado. O amanhecer chegou à Estrada do Vale como sempre, lentamente e sem desculpas, a luz cinzenta pressionando através das frestas entre os pinheiros até o nevoeiro se levantar o suficiente para ver as pedras debaixo dos pés. Mabel já estava na lavandaria quando chegou. Não tinha dormido bem, nem mal, não da maneira de alguém atormentado, mas da maneira fragmentada de alguém cuja mente continuava a voltar a um ponto específico, como a língua volta a um dente dorido. Não por dor exatamente, mas pela necessidade de confirmar que ainda lá estava. Ela tinha ficado deitada no escuro ao ouvir a respiração constante de Senna e repassou a cena do terraço 3 vezes antes de decidir que repassá-la uma 4ª vez não produziria nenhuma informação nova e que mais valia levantar-se. Senna disse muito pouco quando voltaram da reunião na noite anterior. Ela ajudou Mabel a tirar o vestido azul, pendurou-o cuidadosamente no gancho atrás da porta e depois sentou-se na beira da sua própria cama com as mãos no colo e olhou para Mabel com aquela expressão novamente. Aqui sabia mais do que dizia. Vais contar-me o que aconteceu no terraço? Disse ela finalmente, não bem uma pergunta. Ele falou comigo. Ronin de Ashenvale falou contigo. Sim. Por quanto tempo? Um bocado. Senna ficou em silêncio por um momento. O que é que ele quer? Ainda não tenho a certeza. Mabel, eu genuinamente não sei, Senna. Ele disse que os seus batedores sinalizaram o meu cheiro há 3 semanas. Ele disse que não corresponde a nenhum registro de linhagem conhecido. Ele quer falar comigo novamente amanhã. O silêncio que se seguiu foi um tipo diferente de silêncio dos anteriores. Este tinha peso. O teu cheiro, disse Senna lentamente. Foi o que ele disse. Senna olhou para as suas mãos, depois levantou o olhar. A tua mãe nunca te disse nada sobre o lado dela da família. Sabes que não. Ela nunca falou de onde veio, apenas que saiu quando era jovem e não voltou. Eu sei. Não achas que vale a pena pensar nisso? Mabel tinha pensado nisso. Tinha pensado nisso nas 3 horas, entre deitar-se e desistir de dormir. Tinha pensado nas mãos da sua mãe, sempre ásperas e vermelhas do trabalho. E na forma como ela nunca falava de avós ou primos, ou de uma matilha de origem, na forma como tinha criado Mabel para manter a cabeça baixa e trabalhar honestamente e não pedir coisas que não fossem oferecidas. Mas ela também tinha guardado aquele broche. Um lobo de prata com olhos de pedra azul, demasiado fino para pertencer a uma lavadeira, demasiado específico para ser aleatório. Mabel tinha-o prendido ao peito sempre que algo importante acontecia, sem nunca se perguntar por que uma mulher sem nada possuía algo que parecia vir de uma casa nobre. Ela estava a pensar nisso agora, ao amanhecer, com as mãos em água morna e uma pilha de linho na mesa, quando ouviu botas no caminho de pedra lá fora. Ele veio sozinho. Ela meio que esperava Kaylee e Emer. O ruivo, com a sua expressão divertida, e o de cabelo escuro com o seu charme praticado, teriam tornado as coisas mais fáceis de alguma forma. Teriam difundido o que quer que isto fosse em algo mais manejável. Mas a porta abriu-se, e era apenas Ronin, com um manto mais simples do que na noite anterior, lã escura sem o drapeado formal,
e ele parecia um homem que também não tinha dormido particularmente bem e que tinha decidido que isso era irrelevante. Ele parou na porta. A lavandaria era pequena e quente, e cheirava a lixívia e água aquecida, e a lavanda que Mabel adicionava ao enxaguamento, porque uma das suas clientes habituais pedia, e depois tornou-se um hábito. Não era um lugar construído para reis alfa. O teto era baixo e a luz vinha de duas pequenas janelas e de um fogo que aquecia a bacia de água. E havia uma linha de tecido úmido pendurada ao longo da parede do fundo. Ronin olhou à volta uma vez. Depois olhou para ela. Já estás a trabalhar, disse ele. Eu começo ao amanhecer. Eu disse que viria ao amanhecer. E aqui estás tu. Ela disse que não ia parar de trabalhar por causa disso. Algo no rosto dele mudou. Não exatamente divertimento. Algo na vizinhança disso. Ele entrou. Não havia nenhum lugar particularmente digno para se estar numa lavandaria. Então ele ficou perto da janela, o que pelo menos lhe deu algo para olhar que não fosse o linho pendurado. E ele observou-a a trabalhar por um momento sem falar. Ela deixou-o. Eu trouxe alguém, disse ele finalmente. Disseste que vieste sozinho. Ele está lá fora. Mabel secou as mãos no pano preso à sua cintura e olhou para a porta. Através da pequena janela, ela podia ver uma figura no caminho. Um homem mais velho, ligeiramente curvado nos ombros, com cabelo branco e a quietude deliberada de alguém que passava muito tempo a ser muito silencioso e atento. Quem é ele? O nome dele é Aldrich. Ele é o mais antigo guardião de registros em Ashen Vale. Ele cataloga assinaturas de linhagem há 40 anos. Ronin fez uma pausa. Descrevi-lhe o teu cheiro ontem à noite, depois da reunião. Ele pediu para vir. Mabel olhou para o velho através da janela. Ele não estava a olhar para a lavandaria. Estava a olhar para a linha das árvores, paciente, como se estivesse à espera de algo há muito tempo e tivesse feito as pazes com a espera. O que é que ele disse quando o descreveste? Ela perguntou. Ronin ficou em silêncio por um momento, que lhe disse que a resposta era significativa. Ele disse que não era possível, disse Ronin, e depois disse que precisava de confirmar ele mesmo. Mabel desamarrou o pano da sua cintura e pousou-o na mesa. Foi até a porta e abriu-a. O velho virou-se. Os seus olhos eram pálidos, quase incolores. E quando encontraram o seu rosto, fizeram algo que ela nunca tinha visto olhos fazerem antes. Ficaram muito quietos, da mesma forma que a água fica quieta antes de refletir algo claramente. Ele avançou e parou a meio metro dela. Não falou. Apenas ficou de pé e respirou lenta e deliberadamente. Da mesma forma que alguém lê um documento, precisa de ter a certeza de que está a ler corretamente. Depois fechou os olhos. Depois abriu-os. Criança, disse ele com uma voz como papel velho. Qual era o nome da tua mãe? Edith, disse Mabel. Edith, sem sobrenome. Esse não era o nome com que ela nasceu. Os pássaros da manhã estavam barulhentos nos pinheiros. Algures na estrada do vale, uma carroça movia-se, rodas na pedra, comum e distante. Com que nome ela nasceu? Perguntou Mabel. Aldrich olhou para Ronin. Ronin deu o mais pequeno aceno de cabeça que ela já tinha visto uma pessoa dar. Edith de Venfall, disse o velho. Terceira filha da linhagem Venfall, uma linhagem que se acreditava ter terminado quando a matilha Venfall foi absorvida pelos territórios do sul há 30 anos. Ele fez uma pausa. Aparentemente não terminou. A carroça na estrada do vale continuou o seu progresso comum. Os pássaros continuaram a sua discussão matinal nos pinheiros. Mabel ficou na porta da lavandaria onde trabalhava desde os 16 anos e absorveu a informação de que a sua mãe tinha sido outra pessoa antes de se tornar a mulher de mãos ásperas e vermelhas que nunca falava de casa. O que é a linhagem Venfall? Disse ela. A sua voz estava calma. Ela estava orgulhosa disso. Antiga, disse Aldrich simplesmente. Mais antiga do que a maioria das casas nobres atuais, uma linhagem fundadora dos territórios do norte. Antes das atuais estruturas de matilha serem estabelecidas, os lobos Venfall estavam entre aqueles que definiram as fronteiras originais. Eles carregavam uma assinatura de cheiro diferente de qualquer outra, inconfundível para aqueles treinados para a reconhecer. Ele olhou para ela com aqueles olhos pálidos e quietos. Tu carregas-na completamente. Não um vestígio, não uma herança parcial. Completamente. Mabel olhou para Ronin. Ele estava a observá-la com a mesma qualidade de atenção que ela tinha notado no terraço.
O olhar de alguém que suspeitava de algo e estava agora a vê-lo ser confirmado e que entendia o peso da confirmação melhor do que a pessoa que a recebia. Isto muda as coisas, disse ela. Sim, disse ele. Para quem? Para todos os que estavam naquele salão na noite passada, disse ele. E para ti, acima de tudo. Ela pensou em Dorian, na expressão satisfeita da sua mãe, na sua noiva Calder com o seu vestido bordô, na promessa feita numa tarde chuvosa e quebrada num salão lotado. Pensou na caminhada em direção à porta de cabeça erguida e no terraço e no parapeito de pedra fria sob a sua mão. Pensou na sua mãe, que tinha deixado um nome para trás e criado uma filha para manter a cabeça baixa, que talvez soubesse exatamente o que carregava e escolhera deliberadamente deixá-lo adormecido. A minha mãe deixou essa vida, disse Mabel. Ela escolheu deixá-la. Sim, escolheu, confirmou Aldrich gentilmente. Por quê? O velho olhou para Ronin novamente. Isso, disse Ronin em voz baixa, é algo que talvez eu consiga responder. Mas não aqui. Mabel olhou para a lavandaria atrás dela, a água morna na bacia, o linho na corda, a lavanda na água de enxaguamento, a vida que ela tinha construído dentro das fronteiras que a sua mãe tinha desenhado à volta de ambas. Pensou no broche, o lobo de prata com os olhos de pedra azul. Não aleatório, nunca aleatório. Uma mensagem talvez deixada por uma mulher que sabia que a sua filha um dia precisaria de algo a que se agarrar quando a verdade finalmente chegasse. A que distância fica Ashen Vale? Mabel perguntou. Ronin estudou o seu rosto. Meio dia de cavalgada para norte, disse ele. E o que exatamente me estás a pedir para fazer? Vem e ouve o que eu sei, disse ele. Depois disso, todas as decisões são tuas. Foi, pensou ela, uma resposta cuidadosa, possivelmente uma resposta praticada. Mas também foi, notou ela, uma resposta que lhe deu a escolha, explicitamente e sem condições. Ela tinha 23 anos. Tinha trabalhado numa lavandaria desde os 16. Tinha um vestido azul pendurado num gancho e um broche de prata, e uma mãe morta, cujo nome verdadeiro tinha acabado de chegar como uma pedra em água parada. Preciso de 1 hora, disse ela, para organizar o trabalho e falar com a Senna. Esperamos, disse Ronin, e ela acreditou nele. Senna não reagiu bem, não da maneira de alguém que grita ou chora ou atira coisas. Senna reagiu mal da maneira específica que era inteiramente sua, o que significava que ela ficou muito quieta e muito imóvel, e começou a dobrar a mesma peça de tecido 3 vezes sem olhar para ela. Vais para Ashen Vale, disse ela, para ouvir o que ele sabe. Só isso. Com Ronin de Ashen Vale. Sim, que apareceu do nada ontem à noite e agora está na estrada do vale à porta da nossa lavandaria. Ele não apareceu do nada. Ele enviou batedores há 3 semanas. Ele veio à reunião por causa do relatório, por causa do teu cheiro, por causa da minha linhagem. Aparentemente, Senna pousou o tecido. Olhou para Mabel com aqueles olhos que sempre viram mais do que deviam. A tua mãe, disse ela lentamente. Todos aqueles anos, ela nunca disse uma palavra. Não, ela tinha um broche que valia mais do que este edifício. Eu sei, e ela chamou-te Mabel. Apenas Mabel, nada ligado. Eu sei, Senna. A sua amiga ficou em silêncio por um longo momento. Depois atravessou a pequena sala e parou em frente de Mabel e pegou nas 2 mãos dela, como fazia desde que eram crianças, quando uma delas estava assustada e precisava de algo sólido para se agarrar. Eu vou contigo, disse Senna. Não precisas. Eu sei que não preciso. Eu vou. Mabel olhou para ela. Esta mulher que tinha costurado um vestido azul durante 3 semanas e picado os dedos sem se queixar, que tinha estado ao seu lado no salão na noite anterior e não disse nada depois da promessa ser quebrada, porque sabia que Mabel precisava de silêncio mais do que de palavras, que tinha dormido no mesmo quarto durante 7 anos e a conhecia através de tudo isso. Está bem, disse Mabel. Vem. Cavalgavam para norte. Ronin tinha trazido cavalos, algo em que ela não tinha pensado, mas que em retrospectiva fazia todo o sentido. Ele era um homem que pensava à frente e organizava as coisas sem anunciar que as estava a organizar. Mabel cavalgava ao lado dele na frente. Senna cavalgava atrás com Emer, que se revelou o tipo de pessoa que conseguia gerar uma conversa constante e confortável a partir de quase nada, o que Mabel suspeitava não ser acidental.
Cale cavalgava do outro lado de Ronin e passou a primeira hora da viagem num estado de paciência teatral que acabou por se quebrar. Então ele disse para ninguém em particular. Venfall. Cale. Ronin disse. Estou só a dizer a palavra. Tenho permissão para dizer a palavra. Tens permissão para a dizer em voz baixa. Venfall, disse Cale novamente, exatamente com o mesmo volume. Depois olhou para Mabel com algo mais honesto do que a sua performance habitual. Percebes o que isso significa em termos dos territórios do norte? Ainda estou a processar, disse ela. Significa que metade dos líderes de matilha que estavam naquele salão na noite passada acabaram de perder uma discussão política importante que nem sabiam que estavam a ter. Ele fez uma pausa. Também significa que um certo filho do chefe Beta de Crestfall vai passar os próximos anos a perceber do que abriu mão. Cale, disse Ronin novamente com um peso que encerrou o assunto. Cale acalmou-se, mas Mabel tinha ouvido e guardou a informação ao lado de tudo o resto que estava a guardar, os olhos pálidos e quietos do velho, o nome Venfall a assentar sobre ela como um manto que ela não sabia que devia estar a usar. A floresta adensou-se à medida que se moviam para norte. Os pinheiros tornaram-se mais altos e a estrada estreitou-se e a luz passava em longas colunas diagonais que faziam o ar parecer sólido. Cheirava diferente aqui em cima, mais profundo, mais antigo, como se as árvores estivessem de pé desde antes de alguém ter pensado em dar-lhes nome. Ela cavalgava ao lado de Ronin e não falaram por longos trechos. E ela notou que o silêncio entre eles tinha a mesma qualidade que tinha no terraço. Não vazio, não desconfortável. O tipo de silêncio que existe entre pessoas que estão ambas acostumadas a ele e descobrem com alguma surpresa que a outra pessoa não precisa de o preencher. Há quanto tempo sabes da linhagem Venfall? Ela perguntou quando a estrada alargou novamente. Eu sabia que existia, disse ele. Todo o guardião de registro sério no norte sabe que existiu. A questão sempre foi se alguém que a carregava sobreviveu à absorção. E tu pensaste que alguém poderia ter sobrevivido? Eu não pensei em nada específico. Aldrich sempre manteve que um desaparecimento completo de uma linhagem tão forte era improvável. As linhagens não acabam simplesmente. Elas silenciam-se. Escondem-se. Ele olhou para a meta-estrada à frente. A tua mãe compreendeu isso. Ela escondeu-se bem. Ela escondeu-se a si mesma, disse Mabel. Não tenho a certeza se ela pensou em mim. Ela guardou o broche, disse Ronin em voz baixa. Mabel olhou para ele. Uma mulher que quisesse desaparecer completamente tê-lo-ia deixado para trás. Ele disse. Ela guardou-o e passou-o a ti. Isso foi um acidente. Mabel pensou novamente nas mãos da sua mãe. A aspereza delas, a vermelhidão permanente, a forma como se moviam no trabalho com uma eficiência silenciosa que nunca parecia derrota, mesmo quando provavelmente era. Uma mulher que tinha escolhido uma vida pequena, que tinha construído muros à volta de si e da sua filha e nunca explicou por quê. Que tinha deixado um lobo de prata com olhos de pedra azul, como se soubesse que um dia os muros cairiam e a sua filha precisaria de algo para se reconhecer. Ashenvale apareceu à vista no início da tarde. Mabel esperava um castelo. O que ela não esperava era a sua escala. Estava situado em terreno elevado, onde a floresta se abria numa ampla clareira natural. Muros de pedra tão antigos que tinham assumido a cor da rocha circundante, torres que se erguiam acima da linha das árvores com uma simplicidade que de alguma forma as tornava mais imponentes do que a ornamentação faria. Os portões estavam abertos. Lá dentro, ela podia ver o movimento de uma fortaleza em funcionamento. Guardas nos muros, pessoas a atravessar o pátio, a atividade organizada de um lugar grande e bem gerido. A matilha que saiu para os receber no pátio não era cerimonial. Eram lobos de trabalho, alguns em armadura, outros não, que reconheceram a chegada de Ronin com a facilidade de pessoas acostumadas à sua presença, e depois olharam para Mabel com a atenção mais focada de pessoas que encontram algo novo. Ela sentiu o peso desses olhares e manteve a postura direita. Uma mulher avançou do grupo perto da entrada principal. Tinha talvez 50 anos, com cabelo grisalho severamente puxado para trás e olhos que percorreram Mabel com a precisão rápida de alguém a fazer uma avaliação rápida e a chegar a conclusões mais depressa do que a maioria das pessoas forma perguntas. Esta é Ra.
Ronin disse que ela gere a fortaleza. Ela gere consideravelmente mais do que a fortaleza. A disse sem modéstia particular. Ela olhou para Mabel firmemente. Aldrich mandou recado. Mandei preparar os quartos do leste. Obrigada, disse Mabel. A estudou-a por mais um momento. Tens o maxilar dela, disse ela. Da tua mãe. Só vi Edith de Venfall uma vez, quando era rapariga, mas tens o maxilar dela. O pátio estava movimentado e barulhento e cheirava a cavalos e a bosque. Mabel ficou no meio dele e absorveu o fato de que esta mulher tinha visto a sua mãe como uma jovem, que a sua mãe tinha existido em lugares como este antes de se tornar outra pessoa, que a vida que a sua mãe tinha deixado para trás continuara sem ela e ainda mantinha a forma da sua ausência. Conhecia-a, disse Mabel. Eu sabia dela, corrigiu Ra gentilmente. Ela partiu antes de eu ter idade suficiente para a conhecer devidamente, mas falava-se dela. Uma breve pausa. Falava-se sempre dela. Ronin mostrou-lhe os registros ele mesmo, naquela noite, na sala que servia de seu arquivo. Era uma sala longa, com prateleiras do chão ao teto e uma mesa larga o suficiente para espalhar mapas, iluminada por um candelabro de ferro e velas, e cheirando a papel velho e sebo, e ao frio seco particular que os documentos antigos pareciam gerar por si próprios. Ele pegou em 3 livros de registros e colocou-os na mesa, e ficou ao lado dela enquanto ela lia. A linhagem Venfall era mais antiga do que ela tinha compreendido pela descrição de Aldrich. Remontava a mais tempo do que a maioria das casas nobres das matilhas atuais, aos arranjos territoriais originais do norte, a acordos feitos numa língua que os registros atuais apenas preservavam parcialmente. Os lobos fundadores, aqueles que tinham estabelecido as primeiras fronteiras. E há 30 anos, quando a expansão do sul absorveu o território da matilha Venfall, a maior parte da linhagem tinha sido integrada noutras casas por acordo ou necessidade, exceto a terceira filha do último chefe Venfall, que simplesmente não tinha sido contabilizada. Edith, que se tinha ido embora, que não levara nada além de um broche de prata e um nome que deixou de usar. Mabel virou uma página e encontrou uma passagem que Aldrich tinha marcado com uma tira de couro. Descrevia, na linguagem neutra e cuidadosa da manutenção de registros, as qualidades específicas associadas à linhagem. Venfall, da assinatura de cheiro, a força invulgar do laço de matilha quando um lobo Venfall reclamava um, a raridade da linhagem e o que historicamente significava para qualquer matilha afortunada o suficiente para a carregar. Ela leu-o 2 vezes, depois olhou para Ronin, que a observava com a paciência de alguém que esperou durante a leitura e agora esperava durante o processamento. É por isso que eles teriam querido absorver a matilha, disse ela. Não apenas o território, a própria linhagem. Sim, disse ele, e a minha mãe sabia disso, quase de certeza. Então ela partiu antes que pudessem usá-la para isso. Ronin ficou em silêncio por um momento. Essa é a minha interpretação. Ele disse que ela escolheu uma vida onde ninguém pudesse reivindicar a sua linhagem para fins políticos. Uma pausa. Não foi um pequeno sacrifício. Mabel voltou a olhar para Pairna, para a caligrafia cuidadosa que descrevia na linguagem desapaixonada dos registros o que a sua mãe tinha sido e escolhido não ser. Pensou nas mãos ásperas e vermelhas, na lavanda na água de enxaguamento, na pequena janela da lavandaria que dava para a estrada do vale. Uma vida construída dentro de muros que a sua mãe tinha desenhado deliberadamente para proteger algo que ela entendia ser valioso o suficiente para esconder. E no centro de tudo, uma filha que ela tinha criado para manter a cabeça baixa, que, no entanto, na noite em que tudo desmoronou, caminhou em direção à porta com o queixo erguido. Mabel fechou o livro de registros. "O que queres de mim?", disse ela diretamente, porque ela já estava farta de andar à volta do assunto. Ronin não desviou o olhar. "Nada que não escolhas dar", ele disse, "mas quero que entendas o que és antes de decidires qualquer coisa. Tens estado a tomar decisões sem a informação completa. Isso acaba esta noite. E depois desta noite?" "Depois desta noite", disse ele, "tu decides para onde vais, o que fazes com o que sabes, se ficas ou partes." Ele manteve o seu olhar. "Não vou organizar a tua vida por ti, mas não vou fingir que não tenho uma posição sobre o assunto. Qual é a tua posição?" Ele ficou em silêncio por um momento. Isso pareceu muito deliberado. "Acho que pertences aqui", disse ele. "Não por causa da linhagem.
Não por causa do que significa para a matilha ou para o território ou para qualquer registro nesta sala. Uma pausa. Por causa da forma como caminhastes em direção àquela porta na noite passada. Por causa do que disseste no terraço. Por causa do que não disseste, que me disse consideravelmente mais. As velas ardiam. O papel velho mantinha o seu cheiro seco e frio à volta deles. Mabel estava de pé ao lado da mesa larga com o livro de registros da sua mãe fechado sob as suas mãos e olhou para o homem que tinha atravessado um salão cheio de nobres de matilha para caminhar em direção a uma mulher de vestido azul que estavam a tentar sair com a sua dignidade intacta. Ela não respondeu imediatamente, mas não desviou o olhar. Ela ficou, não porque ele lhe pediu, "Pois que... não porque os livros de registros o exigiam, ou a linhagem o requeria, ou porque Ashenvale era maior e mais quente do que o quarto que ela partilhava com Senna na estrada do vale. Ela ficou porque quando estava naquele arquivo com os velhos registros fechados sob as suas mãos, e olhou para Ronin de Ashenvale, ela compreendeu pela primeira vez na sua vida que não estava a tomar uma decisão com base no que estava disponível para ela. Estava a tomar uma decisão com base no que ela queria. Isso era novo. Demorou 3 semanas para organizar as coisas práticas. Senna não ia voltar para a lavandaria, o que ela anunciou na segunda manhã em Ashenvale, com a calma certeza de alguém que já tinha decidido e estava simplesmente a informar as partes relevantes. Que tinha avaliado Senna em aproximadamente 4 minutos e concluído que ela era útil, pô-la a trabalhar na gestão doméstica da fortaleza com uma frontalidade que Senna achou profundamente satisfatória. Elas entenderam-se imediatamente, aquelas duas, da maneira que as mulheres competentes e práticas por vezes o fazem, sem cerimônia ou calor excessivo, simplesmente com o reconhecimento de que a outra pessoa não lhes faria perder tempo. A lavandaria na Estrada do Vale foi passada para uma mulher chamada Petra, que trabalhava lá a tempo parcial há 2 anos, e conhecia os clientes e os ritmos, e a proporção particular de lavanda na água de enxaguamento. Mabel voltou lá uma vez para organizar tudo devidamente. Ela ficou na pequena e quente sala que cheirava a lixívia e água aquecida e olhou para a linha de tecido úmido e as 2 pequenas janelas e o fogo sob a bacia. Ela não sentiu nada. Ela esperava não sentir nada e foi honesta o suficiente consigo mesma para reconhecer que sentia bastante. A dor específica de deixar algo que te amparou, mesmo quando não era o que merecias. Como um casaco demasiado pequeno ainda deixa um frio quando o tiras. Ela levou o vestido azul, deixou o espelho de metal. Cavalgou de volta para Ashenvale à luz da tarde com o vestido dobrado na sela e o broche de prata preso ao peito. E quando a fortaleza apareceu acima da linha das árvores, ela percebeu que não se estava a preparar como costumava fazer para chegar a algum lugar. Estava simplesmente a chegar. As consequências políticas do que Aldrich tinha confirmado moveram-se mais depressa do que ela esperava. Ela tinha imaginado que seria uma coisa silenciosa, o tipo de informação que se espalha lentamente através de canais cuidadosos ao longo de meses. Ela tinha subestimado quantas pessoas prestavam atenção ao que Ronin de Ashenvale fazia e para onde ele dirigia o seu interesse. 2 semanas após a sua chegada, 3 líderes de matilha tinham enviado inquéritos formais a Ashenvale. Em 3 semanas, a confirmação de Aldrich tinha circulado entre os guardiões de registros seniores dos territórios do norte, e o nome Vemfall tinha sido silenciosamente reinserido no registro ativo de linhagens pela primeira vez em 30 anos. A explicou as implicações durante o pequeno almoço, uma manhã com o mesmo tom que usava para discutir inventários de suprimentos. Já não és invisível, disse ela. Adapta-te a isso. O que é que isso significa na prática? Mabel perguntou. Significa que as pessoas vão olhar para ti de forma diferente. Algumas com interesse, algumas com cálculo, algumas com ressentimento. Serviu-se de mais chá. Já sabes como lidar com os 3. Tens feito isso a tua vida inteira. Simplesmente não sabias porque estavam a olhar. Mabel pensou nisso durante vários dias. Foi Cale, inesperadamente, quem disse a coisa mais útil. Ele encontrou-a uma tarde no pátio, onde ela tinha começado a passear na hora tardia antes do jantar, quando a luz ficava âmbar através das árvores e a fortaleza se acomodava nos seus ritmos noturnos. Ele juntou-se a ela com as mãos atrás das costas, o que era invulgar o suficiente para ela olhar para ele.
Posso dizer uma coisa sem que seja um grande problema? Disse ele. Provavelmente não, mas diz lá. Ele quase sorriu. Ele não olha para ninguém assim há muito tempo. Uma pausa, desde antes de o pai dele morrer e todo o peso das 3 matilhas cair sobre ele. Desde antes das guerras de fronteira. Desde antes de ele se tornar a versão de si mesmo que gere tudo e delega o sentimento das coisas a pessoas como eu e o Emer. Mabel continuou a andar. Não te estou a dizer o que fazer com isso. Cale continuou. Estou apenas a dizer-te que é real porque sei como pode parecer de fora. O rei Alfa interessa-se por uma linhagem descoberta. Muito conveniente, muito político. Ele olhou para ela. Não é isso. Já ouvi ser outras coisas e sei a diferença. Por que me estás a dizer isto? Porque és o tipo de pessoa que se convence a não querer coisas que quer, convencendo-se de que o querer é ingênuo. Ele disse, reconheço isso porque o Emer também o faz, só que de forma mais elegante. Ele deixou-a no seu passeio sem esperar por uma resposta. O que ela apreciou mais do que qualquer resposta que pudesse ter dado teria transmitido. Foi o próprio Ronin que lhe falou da sua mãe, não dos registros, mas da memória. Estavam no arquivo novamente, 1 mês após a sua chegada, numa noite em que o vento tinha soprado forte do norte e as velas tremeluziam com as correntes de ar que encontravam caminho através das velhas paredes de pedra. Ele tinha lhe mostrado mais documentos dos Venfall, preenchendo peças para as quais ela não tinha contexto, e a certa altura a qualidade formal da sessão tinha se dissolvido, e eles estavam simplesmente a conversar, da mesma forma que tinham conversado no terraço, com a facilidade de pessoas que tinham encontrado a frequência particular em que o silêncio da outra pessoa fazia sentido. Ele disse-lhe que o seu pai tinha conhecido Edith de Venfall, não bem, mas que a tinha encontrado 2 vezes nos anos antes de ela desaparecer, em reuniões territoriais. Ele tinha escrito sobre ela nos seus próprios registros privados, que Ronin tinha herdado e lido anos mais tarde, sem compreender totalmente o significado. Ela tinha sido, escreveu o seu pai, a pessoa mais dona de si em qualquer sala em que entrasse. Não por arrogância, mas por uma qualidade específica de quietude, do tipo que te fazia sentir, na sua presença, que tudo era um pouco mais manejável do que parecia um momento antes. Ronin leu-lhe a passagem do registro do seu pai à luz baixa das velas, com o vento lá fora. E Mabel ouviu a descrição de um homem morto sobre a sua mãe morta e sentiu algo para o qual não tinha uma palavra precisa. Uma dor e um reconhecimento entrelaçados tão firmemente que ela não os conseguiria separar se tentasse. Ela parece-se contigo, disse Ronin quando terminou de ler. Eu pensei que não me parecia nada com ela. Tu és inteiramente como ela, disse ele, da maneira que importa. Ela olhou para ele por cima da mesa. Ela partiu porque não queria ser usada. Mabel disse, sim, preciso que entendas que farei o mesmo. Ela disse, se isto se tornar sobre a linhagem e o registro e o peso político do nome Venfall, eu vou-me embora. Estou a dizer-te diretamente para que não haja ambiguidade mais tarde. Ronin manteve o seu olhar. Eu sei, disse ele. Estou a dizer-te diretamente em troca que não é isso que isto é, e que se eu alguma vez te der razão para duvidar disso, espero que me digas antes de ires. Eu direi. Bom, as velas ardiam. O vento pressionava contra as velhas paredes e não encontrava passagem. O meu pai estava errado sobre uma coisa. Ronin disse após um momento. O quê? Ele escreveu que ela era a pessoa mais dona de si em qualquer sala em que entrasse. Ele fez uma pausa. Ele não tinha conhecido a filha dela. Mabel olhou para ele por um longo momento. Então, Perion, pela primeira vez desde a noite do vestido azul, e da promessa quebrada e do terraço e de tudo isso, ela sorriu. Não a expressão cuidadosa e controlada que ela vinha usando desde que chegou. A que mantinha as coisas a uma distância funcional, uma verdadeira. Ronin olhou para ela como um homem a ver algo que estava à espera de ver confirmado. O reconhecimento formal veio 6 semanas após a sua chegada. Não foi uma grande cerimônia. Ronin não era um homem que valorizasse o espetáculo por si só, e Mabel também não tinha interesse nisso, o que era uma das muitas coisas que eles tinham estabelecido e em que concordavam. Foi testemunhado pelos lobos seniores de Ashen Vale, por Aldrich com os seus olhos pálidos e quietos, por Ha com a sua praticidade de ferro, por Kel que conseguiu ser comovido e irreverente simultaneamente,
E por Emmer, que estava simplesmente silenciosamente feliz, e por Senna, que ficou ao lado de Mabel e segurou a sua mão durante as palavras formais, como tinha feito em todas as coisas importantes, e que não disse nada depois, exceto apertar com mais força por um momento, e depois soltar porque isso era suficiente, e ambas sabiam disso. O laço entre Mabel e Ronin foi declarado perante a matilha. Não um arranjo político, não uma fusão de linhagens. Um laço escolhido, dito de forma clara e testemunhado de forma limpa. Ele disse: eu vejo-te, eu escolho-te, não o que carregas, mas quem és. Ela disse: eu vejo-te, eu escolho-te com pleno conhecimento e sem condições. Foi, disse Kaylee depois, a ligação formal menos dramática que ele já tinha testemunhado, e, portanto, de alguma forma, a mais convincente. 3 meses após a reunião em Vetara, um mensageiro veio da matilha Crestfall com uma mensagem endereçada a Mabel. Era de Dorian. Ela leu-a uma vez. Ele escreveu que tinha ouvido o que fora confirmado sobre a sua linhagem. Escreveu que queria que ela soubesse que lamentava o que tinha acontecido na reunião. Escreveu várias outras coisas em linguagem cuidadosa que, lidas de forma clara, se resumiam à informação de que Isolda Calder tinha terminado o acordo após 2 meses e que ele estava a escrever agora porque sentia que ela merecia uma explicação. Ela leu-a uma vez e depois pousou-a na mesa e olhou pela janela do seu quarto para o pátio de Ashenvale, onde 2 dos lobos mais jovens da matilha estavam a fazer um circuito de treino no ar frio da manhã, e onde Ronin estava perto do portão a falar com os seus capitães de fronteira, e onde Senna estava a atravessar da ala leste para as cozinhas, com um livro de registros debaixo do braço e a expressão de alguém que tinha uma lista e tencionava cumpri-la. Ela não respondeu, não por crueldade. Não havia crueldade nisso. Simplesmente não havia nada a dizer que o silêncio não dissesse melhor. Dorian Vell viveria a sua vida em Crestfall, a gerir as expectativas da sua mãe e a política da sua matilha e o peso comum das escolhas que tinha feito e não feito. Ele ficaria bem. Pessoas como Dorian ficavam sempre bem. Ele tinha sido simplesmente os olhos errados para o que estava a ver. Ela dobrou a carta e deitou-a ao fogo e viu-a arder. Na primavera, a chamou-a de lado uma manhã, com a expressão que usava quando tinha informações práticas para transmitir. Devia saber, disse ela da sua maneira direta, que o nome Venfall no registro já mudou 3 conversas territoriais que estavam paradas há anos. Líderes de matilha que estavam entrincheirados em posições encontraram razões para se tornarem mais flexíveis. Uma pausa. A tua existência está a fazer um trabalho político que não te foi pedido para fazer. Eu sei, disse Mabel. O Ronin explicou-me. Bom, estou a dizer-te para que entendas que é real e contínuo e não vai diminuir. Vão olhar para ti para o resto da tua vida. Estudou-a. Consegues viver com isso? Mabel pensou na sua mãe, nos muros, na vida pequena escolhida deliberadamente, na longa proteção que também tinha sido uma espécie de aprisionamento. Pensou em si mesma, com 23 anos, a caminhar em direção a uma porta de cabeça erguida, porque não tinha mais nada a perder, e não ia perder isso também. Não sou a minha mãe, disse ela. Adoro o que ela fez. Compreendo por que o fez, mas não me vou esconder. Olhou para ela por um momento. Não, disse ela, não pensei que o fosses. No verão, Ashenvale tinha se acomodado numa forma que parecia, pela primeira vez na vida de Mabel, algo a que ela não tinha simplesmente chegado, mas escolhido. A matilha aceitou-a com a frontalidade prática que parecia caracterizar tudo naquele lugar. Não efusivamente, não sem o atrito ocasional do ajuste, mas genuinamente. Ela aprendeu os seus ritmos e eles aprenderam os dela. Senna prosperou de uma forma que viver por cima de uma lavandaria nunca permitira, com o brilho particular de alguém a quem finalmente foi dado espaço suficiente. Calo permaneceu exatamente ele mesmo, o que foi um alívio. Emmer permaneceu cortês e silenciosamente observador, e ocasionalmente dizia algo tão precisamente verdadeiro que ela demorava um momento a apanhá-lo. Aldrich visitou mais 2 vezes com documentos adicionais, e de cada vez sentou-se com Mabel durante horas, a percorrer os registros dos Venfall, com a alegria focada de um homem a fazer o trabalho para o qual foi feito. E Ronin. Ronin era o mesmo que tinha sido no terraço naquela primeira noite, e no arquivo,
e na estrada para o norte, e em todas as conversas que se tinham acumulado entretanto. Um homem de poucas palavras e atenção significativa. Um homem que notava coisas e agia sobre o que notava sem exigir que as ações fossem reconhecidas. Um homem que, ela tinha vindo a entender, tinha carregado o peso de 3 matilhas e uma fronteira norte por tempo suficiente para se ter esquecido do que era pousar algo. Ela não podia tirar-lhe o peso. Não tentou, mas ficou ao lado dele com ele. O que era, pensou ela, o que ele realmente precisava e talvez nunca esperasse encontrar. Numa noite quente de final de verão, sentada no mesmo tipo de parapeito de pedra em que estivera na noite em que tudo mudou, a observar a linha das árvores escurecer na última luz. Ele sentou-se ao lado dela e ficou em silêncio por um tempo, e depois disse: "Estás contente por teres ficado?" Ela olhou para a floresta, para as árvores antigas que estavam de pé, desde antes de alguém lhes dar nome, para os muros de Ashen Vale atrás dela, quentes com a luz das janelas, vivos com os sons de uma matilha que agora era sua. Pensou no vestido azul e na promessa quebrada, e na caminhada em direção à porta. Pensou nas mãos ásperas e vermelhas da sua mãe, e no broche de prata, e num nome deixado para trás como um casaco que já não serve. Pensou nos olhos pálidos e quietos de um velho, a dizer que não era possível, e depois a dizer: "Mas aqui estás tu." Aqui estava ela. "Sim", disse ela. Ronin olhou para ela da mesma forma que a tinha olhado do outro lado do salão naquela primeira noite, como se estivesse à procura de algo específico e o tivesse encontrado num lugar que não esperava. Ele pegou na mão dela. Ela deixou-o. A floresta escureceu, a fortaleza brilhou atrás deles, e a noite instalou-se sobre Ashen Vale, da mesma forma que as noites se instalam sobre lugares que encontraram a sua forma, silenciosamente, completamente, sem nada por resolver. Mabel de Venfall era